honra, glória, louvor, adoração. Obrigado, Gabriel. Nós louvamos aí pela vida do Gabriel, né? Que tem nos abençoado aí com louvor ao vivo. Obrigado, Val. Obrigado, Ieda. Vocês viram que aqui nós temos, graças a Deus, bastante gente para nos ajudar, né? Pessoas aí comprometidas com a obra do Senhor, pessoas que estão sendo, porque o processo continua, e foram restauradas pelo Celebrando Restauração. Vocês estão felizes com Jesus? Como é que está a temperatura aí? Estava brincando com os irmãos aqui que Curitiba é sempre Curitiba, não adianta, né? Curitiba, ela não consegue ser suave, ela só dá choque na gente, né? Então, cai assim, os 28, cai para 14, 13, e vai ser assim. Agora, a grande prova não começou ainda, ok? A grande prova do seu compromisso com a sua restauração não começou ainda, vai começar no inverno. Isso é só um treinamento, é uma prévia. Então, vamos se preparando, vamos se preparando. Eu quero saudar também a você que está pela internet, que você possa ser abençoado também através dessa palestra nessa noite. E quero dizer a nós todos aqui, lembrar que toda a nossa programação, a programação do Celebrando Restauração está no nosso Instagram. Se você ainda não está seguindo o nosso Instagram, esse é o momento. Pegue o seu celular aí e faça isso. Você que está em casa também faça isso. E o nosso Instagram é cr.ibbcuritiba. cr.ibbcuritiba. E lá você vai receber os flyers, todos os avisos, os locais onde nós vamos estar nos reunindo. E assim você vai conseguir estar aqui todas as segundas-feiras à noite, tá? Eu creio que a Ieda conseguiu explicar bem o que é o programa Celebrando Restauração. Ela falou de todos os passos aqui, né? Eu já estava ficando até cansado, e a Ieda ali, ó, falando de todos os 12 passos, porque são bastante passos mesmo. É um ano todo aí de caminhada, de jornada de restauração. Mas é claro que são teorias, né? São ali passos que você tem no manual, mas nada vai realmente se comparar ao momento de partilha. Aquele momento especial que você vai ter com o teu grupo lá de 12 passos, né? Aliás, eu adoro o momento de partilha. Hoje eu estava brincando com os irmãos que estavam reunidos ali, em 4, ali, tomando um cafezinho. Falei, é isso aí, é roda de restauração. A gente precisa de tempo de restauração. Nós gostamos, nós somos seres criados para ser relacionais, para nos relacionarmos. Então, onde tem rodinha, está conversando, está falando da palavra de Deus, está falando da restauração da sua vida, pode ficar à vontade. Aliás, você que está aí com o seu cafezinho também, fica à vontade. Deixa eu perguntar, vocês estão todos confortáveis, bem acomodados? Sim? Ok. Você na sua casa está bem acomodado, bem confortável também? Que bom, né? É assim que nós devemos estar mesmo, procurando ficar da melhor maneira possível. Queridos, segunda-feira é um dia especial, né? Sim ou não? Ah, bom, pensei que vocês estavam traumatizados, porque vocês sabem que há uma cultura da segunda-feira, né, no nosso país. Na verdade, a gente começa a sofrer já no domingo à noite. Quem é mais antigo aí, começou o Fantástico, pronto, já começa a ficar depressivo, porque amanhã já sabe que é segunda-feira. Não é assim? Não sei se, né, eu acabei de entregar aqui a minha geração, mas não tem problema, a minha idade não tem problema, você já sabe. Mas é isso. Por que eu estou perguntando isso? Porque início de semana, segunda-feira, muitas vezes a gente já cria, né, aquele monstro da segunda-feira, aquele dia terrível. Ah, meu Deus, início de semana, é correria daqui, correria dali. A propósito, nós vivemos um tempo de muita correria. Nós temos vivido um tempo de muita agitação, de muitas atividades incessantes, de muitas correrias frenéticas, no trânsito, no trabalho, em casa, até mesmo na igreja. Muito falatório, muitas vozes, muito ruído, não é assim? Às vezes a gente não está meio cansado de toda essa correria? Até de muitas vozes, às vezes a gente precisa de ter um tempo mais contemplativo, né? Com a gente mesmo, com Deus, um tempo ali reservado, um tempo ali isolado. Não é assim? Vocês não se sentem assim? Ou será que sou só eu? Acho que sou só eu, né? Que me sinto assim às vezes. Por quê? Porque a gente vive uma vida realmente de muita correria, muito agitada. E para a gente falar de correria, de vida agitada, e também falar um pouco dessa realidade que nós experimentamos, eu quero fazer a seguinte pergunta. Como vocês acham que a gente consegue lidar melhor com essas situações de correria, de frenesi, de agitação? Vocês conseguem se organizar? Sim? Tem gente que está sendo bem sincera aí, ó, isso mesmo, é difícil, né, se organizar, né?
Aliás, eu acho que a gente passa mais tempo apagando incêndio do que qualquer outra coisa. Acho que bombeiro é o que mais tem aqui dentro, não é? E eu vou falar para vocês o seguinte, não se incomode. Todos nós somos assim. A nossa dificuldade, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos agitados, ansiosos com tudo isso que a gente vive, é normal. É normal a gente passar por isso. A gente tem dificuldade de se organizar. Mas sabe qual é a dificuldade? Talvez organizar nem tanto. Hoje nós temos muitas ferramentas que nos ajudam a nos organizar. Organizar o tempo, a agenda. Não é verdade? Hoje o celular consegue fazer isso de uma forma espetacular. Mas sabe qual é a dificuldade? Essa eu tenho certeza que você tem. E eu acredito que é a maioria. Estabelecer prioridades. Escolher as prioridades da vida. Sim ou não? Essa é a maior dificuldade minha. Eu tenho muitas ferramentas que me ajudam a ser organizado. Eu consigo agendar os meus compromissos, eu consigo, e tenho também isso como personalidade, de estar já aqui, tudo aqui, ó, mentalizado, saber o que eu vou fazer, o tempo que eu vou levar. Claro que eu dependo, né, de vários fatores, mas eu consigo ter essa organização, mesmo que mental, muitas das vezes. Eu consigo ser assim. Mas a dificuldade é estabelecer prioridades. A gente tem trocado muito o urgente por aquilo que é importante, né? Não é assim? Sim ou não? Oh, vocês estão quietinhos, estão com frio? Não, né? Vocês tomaram um cafezinho lá, está quentinho o cafezinho. Queridos, a dificuldade nossa é estabelecer prioridades. Eu percebo aqui, daqui de cima, eu consigo ver pessoas muito organizadas, pessoas que escrevem, que anotam, têm o seu caderninho, mas a dificuldade talvez seja estabelecer prioridades. E eu quero trazer para nós hoje, eu quero compartilhar hoje duas experiências, dois exemplos de pessoas que passaram por uma mesma circunstância, porém reagiram de formas diferentes, com comportamentos diferentes. Pessoas que têm um estilo de vida mais agitada, corrida, que se desdobram em muitas atividades, projetos particulares, muito serviço, excesso de ativismo. Aliás, vocês conhecem alguém assim? Não, né? Não. E um outro exemplo de alguém que sabe desfrutar de uma boa companhia, de um momento importante, de um bom momento, que faz uma escolha mais acertada na sua organização e nas suas prioridades. É interessante que esse episódio aconteceu há muito tempo. Ele não é novo. Isso que nós passamos e experimentamos aqui, que eu falei para você, toda essa correria, toda essa agitação, essa forma que nós vivemos hoje, não é novo. Querem ver? Esse episódio ocorreu, sabe com quem? Olha que interessante. Com Jesus e seus discípulos. Eles vivenciaram essas duas experiências. Olha só que interessante. E para nós acompanharmos essa narrativa, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Ah, você achou que não ia abrir a Bíblia hoje, né? Ah, não é só o manual do CR, não. Lembra que o manual do CR tem um manual que é maior do que ele, lembram? Que é o principal, que é a nossa prioridade, que é a Bíblia Sagrada. Esse texto é bem conhecido, essa história é bem conhecida. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Estamos quase chegando lá, eu acho que vocês vão conseguir aí decifrar. Eu vou fazer uma leitura a partir do versículo 38. Alguém conseguiu já localizar? Sim, né? Diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, 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 Marta. Quando Deus nos chama por nome ainda duas vezes, é para dar uma puxadinha de orelha, né? Você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Todos conhecem essa história? Sim, né? Ouvimos muito sobre ela, não é verdade? Mas eu quero hoje fazer algumas observações aqui sobre duas formas de comportamento para uma mesma situação, para um mesmo cenário. Vocês imaginem o seguinte:
O versículo 38 diz que Jesus e seus discípulos chegaram ao povoado, e ali uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Queridos, Jesus não era visita esporádica ali naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus já os conhecia, que Jesus era amigo delas, que elas eram amigas de Jesus. E Marta o recebeu na sua casa, ok. Tem coisa melhor do que receber um amigo na casa da gente? É muito bom, não é verdade? Sim ou não? Sim, é muito bom. João 11,5 diz que Jesus amava Marta, Maria, e elas são irmãs de Lázaro. Isso vocês sabem também, né? Todo mundo aprendeu isso lá na escola bíblica, lá na dominical. Significa que havia já um relacionamento de intimidade e de amizade. Sim? Mas lá no versículo 40 e no versículo 41 fala assim que Marta estava muito agitada, ansiosa, preocupada com muitas coisas, com muito trabalho. Alguém se identificou? Eu me identifiquei. Aliás, se tem uma coisa que eu e o Edinaldo preciso estar sempre controlando, é o excesso de ativismo. Ainda bem que a gente tem esposa, né? Porque a esposa chama atenção. Ó, as meninas estão ficando sem você em casa. Ó, daqui a pouco você vai ficar doente. Cuidado. Sim ou não? Se a sua esposa não falar isso para você, não se preocupe. Daqui para frente talvez ela fale. Porque Deus usa. Não vai usar o pastor Edinaldo para falar com você, vai usar a sua esposa que está do teu lado, o seu esposo que está do teu lado, o seu filho que está do teu lado. E Marta representa essa figura de pessoas sempre muito ocupadas. De pessoas ansiosas, preocupadas, com muita atividade, os trabalhos da casa. E por favor, eu não estou dizendo que isso é ruim, ok? São demandas que nós temos na nossa vida, no qual realmente nós precisamos fazê-las. Essas atividades precisam ser feitas. Sim? Vocês concordam com isso? Porém, essas atividades, naquele momento, não eram as mais importantes. Vamos tentar entender. Você recebe o pastor Edinaldo na sua casa, pode me convidar, brincadeiras à parte, para tomar um café. E chega lá, você me deixa plantado na sala e você se envolve com um monte de outras coisas. Eu sabendo da história, eu vou entender, tá? Vou perdoar, fiquem tranquilos, brincadeiras. Mas o que acontece? Nós não estávamos ali, Marta e Maria não estavam recebendo qualquer pessoa na sua casa. Era um amigo. E além de ser um amigo, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade. E Marta ficou preocupada, ansiosa, agitada com todas as outras coisas. O nosso problema é que nós estamos sempre preocupados com muitas outras coisas. Muitas vezes tão ocupados com o trabalho que nos falta tempo e energia para estar com Jesus. E a gente se limita a estar com Ele apenas na igreja. É assim com vocês, não? Sim, né? Sempre a gente recebe aqui, nas nossas palestras na segunda-feira, pessoas que estão vindo pela primeira vez. Muitas pessoas. E durante a nossa conversa, muitos querem falar comigo, querem conversar com o pastor, contar a sua história, a sua dificuldade. Conforme essa pessoa começa a conversar comigo, eu já capto alguns sinais que são muito importantes, principalmente se ela faz muita atividade. Parece uma incoerência o que eu vou falar aqui, mas sabe qual é o conselho que eu dou para elas? Você termina tudo isso que você está fazendo e depois você vem fazer a sua restauração. Mas pastor,
Você dispensou a pessoa? Não. Eu fiz ela enxergar que ela precisa estabelecer uma prioridade na vida dela. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não estabelecemos a restauração como prioridade na nossa vida. Nós muitas vezes estamos sentados diante da principal visita de um amigo que é Jesus. E a gente prioriza todas as outras coisas. E falo mais, até no seu processo de restauração. Você que está enfrentando agora um grupo de passos, um grupo de 12 passos, que está participando de um grupo de 12 passos, os grupos de partilha que nós fazemos aqui. Sabe o que acontece quando nós estamos de um grupo de partilha do Celebrando Restauração? Nós estamos sentados diante do Rei, primeiramente. E depois de pessoas que Ele colocou para nos ajudar. E muitas vezes nós estamos preocupados com as demandas da vida. Eu quero fazer mais uma observação em relação a Marta, antes de ir para Maria. Para que fique bem claro essa diferença. Olha o que fala o versículo 40. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que ela esteja ali, que eu esteja aqui sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Queridos, é outro tipo de pessoa que vem conversar com a gente aqui durante o programa. Pastor, eu estou aqui pelo meu esposo. Pastor, eu estou aqui pelo meu filho. Pastor, eu estou aqui pelo meu trabalho. Pastor, eu estou aqui pelo meu casamento. Pastor, eu estou aqui pela área financeira. Pastor... E eu não estou de maneira nenhuma desprezando a sua justificativa. O que eu estou dizendo para você é que você tem que estar aqui por você. Porque quando nós temos o perfil de Marta, vivemos sempre agitados, cheios de tarefas, com muitas coisas para fazer, excesso de ativismo, ansiosos, preocupados, sabe o que a gente faz? A gente se incomoda com aqueles que não fazem assim como nós. E aí nós chegamos no ouvido de Jesus e falamos: Senhor, será que não dá para essa pessoa aí fazer aquilo lá? Me ajudar naquela atividade? Será que não dá para aquela pessoa, não dá para eu tornar aquela pessoa parecida comigo? Quando, na verdade, a gente deveria chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, transforma-me. Faz-me, torna-me a tua imagem e semelhança. Eu quero ser parecido com o Senhor. E quando você faz esse pedido para o Senhor, dizendo que você quer ser parecido com Ele, sabe o que vai acontecer? Você vai ser transformado. Você vai ser restaurado. Não é interessante? Não é assim que a gente faz? Senhor, transforma o meu marido. Senhor, transforma o meu patrão, o meu filho, a minha esposa, aquele irmão da igreja. Isso não vai acontecer. Pelo menos aqui no Celebrando Restauração não vai acontecer. Você sabe por quê? Porque aqui nós não mudamos ninguém. Aqui nós não julgamos ninguém. Aqui quem vai ter que mudar é você. Queridos, essa semana eu recebi uma informação que várias pessoas estavam desistindo de grupos de passos, e isso é meio que natural. A gente não gosta, é claro, a gente se sente até, de alguma forma, até comovido. Sabe por que as pessoas desistem? Porque elas vêm trazendo uma expectativa para o CR, que o CR vai resolver todos os seus problemas, porque vai transformar o Beltrano, o fulano, o ciclano, quando na verdade vai transformar você. E sabe qual é o maior choque que a pessoa tem? É quando ela começa a ser confrontada com ela própria, com ela mesma. Nós não gostamos de ser confrontados. O que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, você está tão preocupada com tantas coisas. Isso acontece aqui no Celebrando Restauração, quando você estiver no seu processo de restauração. Jesus vai dizer para você: Edinaldo, você está preocupado com tantas coisas. Sim ou não? Quem passou pelo processo? Não são poucos os testemunhos que eu ouço assim: pastor, eu vim aqui porque eu precisava de uma restauração na área financeira, por exemplo.
Mas eu descobri que eu precisava de restauração em todas as outras áreas da minha vida. Pastor, eu descobri que eu não era tão boazinha quando eu achava que eu era. Pastor, eu descobri que o problema não estava no meu esposo, mas estava na dependência que eu tinha do meu esposo ou na dependência que ele tinha de mim, na dependência que eu gerava para ele. Querido, se você está aqui hoje por causa do seu esposo, do seu filho, da sua esposa, do seu patrão, quem quer que seja, eu sinto te dizer, você vai se decepcionar. A sua restauração tem que começar por você. É por você que você está fazendo isso. Interessante que Marta já teve um comportamento diferente, não é isso? Na mesma circunstância. Ela recebeu a mesma visita. A visita de um grande amigo. E o que Marta fez? Diego, não se preocupe que eu não vou para a escada. Às vezes eu faço algumas performances na escada, mas hoje eu não vou fazer, tá, Diego? Fica em paz. O Diego já me orientou lá para eu não ir para a escada hoje. Mas o que ela fez? Maria, o que Maria fez? O que Maria fez? O que ela fez quando ela recebeu Jesus? Foi para os pés do Senhor. Pastor Ginaldo, mas ela não foi relapsa em não ajudar Marta? Não. Ela escolheu a melhor parte. Ela entendeu que ela estava diante daquele que poderia restaurá-la. Daquele que não estava levando para ela valores efêmeros, passageiros, mas valores eternos. E é tão expressivo esse comportamento de Marta, principalmente para os judeus. Você sabe o que significa sentar-se aos pés de alguém para os judeus? Todo judeu, quando ele nasce, já é direcionado para ele um mestre, que vai ensinar todas as escrituras para ele. Então ele já tem por criação ter que se assentar sempre aos pés de um mestre. E Maria falou, Senhor, quando ela se assentou aos pés de Jesus, ela estava declarando, tu és o meu mestre. E eu agora abro o meu coração, a minha mente para aprender, para ouvi-lo. Ouvir qualquer coisa? Eu me lembrei de Pedro agora, quando Jesus perguntou para onde eles iriam. O que Pedro respondeu para Jesus? Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Foi isso que Maria entendeu. Eu estou recebendo na minha casa a pessoa mais importante da minha vida. E eu não vou perder essa oportunidade de estar aos pés dele para aprender com ele. Interessante que quando a gente se coloca aos pés de Jesus, sabe o que acontece? A gente não aprende só sobre Jesus. A gente aprende sobre a gente. Porque você está com um modelo, com um padrão moral, um modelo moral, um exemplo moral na tua frente. E aí começa a doer um pouco. Porque você começa a ver que realmente o teu padrão está baixo. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, me veio muito forte a imagem de uma pessoa serena. Maria representou para mim, e estou falando para vocês e estou vendo isso agora, uma pessoa serena. E o que nós buscamos aqui no Celebrando Restauração? Tanto é que nós temos uma oração única da serenidade, não é isso? Se você não experimentou ainda, você vai experimentar no teu grupo lá. Aliás, página 20 ou 21, depende do manual. Né? A maioria já está com novo, é página 21, né? Ou é 20? Página 20. Página 20. Maria, para mim, trouxe essa memória de serenidade, que é o que nós estamos buscando aqui. Serenidade. Só que serenidade só se alcança aos pés de Jesus. Tem que estar lá, nos pés de Jesus. Vocês percebem por que o CR é um programa baseado na Palavra de Deus?
Nós não temos como ser restaurados sozinhos, não conseguimos fazer isso. Nós precisamos de Jesus e de pessoas. Maria tinha convicção que a sua restauração vinha do Senhor Jesus primeiramente. E o que ela fez? Eu não vou perder o foco, não. Eu vou deixar as outras coisas para lá, depois eu resolvo, depois eu limpo, depois eu lavo, depois eu cozinho. Eu vou aproveitar a oportunidade. Será que nós temos aproveitado a oportunidade quando Jesus entra na nossa casa? Como que nós temos recebido esse amigo? Como que nós temos recebido o nosso Senhor na nossa casa? Mas pastor, eu estou em casa lavando louça, assistindo TV, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo e ainda estou ouvindo um louvor, eu estou em adoração ao Senhor. Tá bom. Melhor do que nada, né? Queridos, nós temos a oportunidade, nós temos o maior tesouro que existe na face da terra, que é o nosso Senhor Jesus, e a gente não dá o devido valor, a devida atenção. A amizade não precisa de atenção? Atenção, dedicação, não é isso? Não é assim que a gente trata um amigo? Aliás, eu não sei se, pelo menos lá em casa é assim, quando a gente vai receber um amigo, a gente faz todo esse trabalho aí antes, uns dias antes, um dia antes, para que quando esse amigo chegue lá em casa, a gente só possa dar atenção para ele. Claro que vai ter o lanchezinho, vai ter o jantarzinho, mas no momento certo, o que a gente vai querer? Ouvir o papo, pôr o papo em dia. Não é isso? Não é assim? O que Maria fez? Preciso pôr o papo em dia. Preciso conversar com o meu Senhor, preciso ouvir o meu Senhor. Jesus ia muitas vezes na casa deles. A história diz que Jesus ia muitas vezes porque é onde ele se hospedava quando ele ia para Jerusalém. Quantas vezes Jesus tem ido na sua casa? E se ele tem ido, você tem dado a devida atenção, como ele merece, como um verdadeiro amigo? Queridos, restauração só se alcança quando estamos aos pés de Jesus. Não tem outra forma. Sabe o que Maria nos ensina? Que ela tinha um comprometimento com a sua restauração. Ela parou tudo e falou, não, eu vou agora parar para ouvir o meu Senhor. Sabe aquele tempo de partilha que a gente tanto enfatiza aqui? Não vá embora. Aproveite a oportunidade de você ter o teu tempo de partilha. É para que você seja restaurado. Sabe lá no teu grupo de 12 passos? Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que o pastor Edinaldo aconselha a pessoa a fazer tudo que ela estava fazendo primeiro, terminar tudo para depois vir fazer o CR? Vamos contar? Contem comigo. Eu tenho que ter a segunda-feira totalmente livre, segunda-feira à noite livre para estar aqui. Se você não sabia disso, você fica sabendo agora. Não adianta você achar que você tem que ir só na reunião de grupo de 12 passos. Vocês sabiam que nós não temos reuniões de grupo de 12 passos na segunda-feira? Por quê? Porque segunda-feira quem está fazendo um grupo de 12 passos tem que estar aqui. Essa palestra faz parte do seu processo de restauração. Terminou essa palestra, você tem o tempo de partilha. E ainda você tem a sua reunião de grupo de 12 passos que acontece num dia e horário combinado da semana. Sempre com aquele mesmo grupo, durante um ano. Então você precisa ter a segunda-feira livre, o dia da semana que faz o teu grupo de 12 passos. E tem uma outra coisa que é importantíssima. E eu vou frisar isso aqui até que Deus me dê forças. Você precisa de mais um tempo na tua casa. Sabe por quê? Porque você tem que fazer a tua escrita na tua casa. A tua escrita tem que ser feita com privacidade e com tempo de qualidade. Não venha correndo para a tua reunião e 5 minutos antes, ali dentro do carro, você faz a tua escrita, porque não vai funcionar a sua restauração. E você vai sair frustrado. E você vai dizer que o CR não funcionou para você. Ou você vai desistir. Então você precisa de 3 tempos na sua agenda da semana.
Sabe por quê? Porque você está diante do Senhor. E para Ele tem que ter tempo, atenção, dedicação, qualidade. E olha que interessante. Você vai ter 3 tempos durante a semana aos pés de Jesus aqui no CR. É você com você e Jesus lá, na tua escrita, é lá no teu grupo de 12 passos e é aqui na segunda-feira. E aquele tempo que você deixa apenas para vir aqui na igreja, aquele tempo para Jesus que você deixa apenas para vir aqui na igreja, que você achava que era suficiente, já não é mais suficiente. Ainda tem esse que você tem que vir ainda, né? Ainda tem o PGM, tem tantas outras coisas. Porque senão não vai funcionar e você vai sair reclamando. Isso sem contar toda a agenda que nós colocamos aqui, né? As preocupações com a casa, com os filhos, com o trabalho. Por isso que eu digo, meu irmão, termina tudo que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu estou fazendo... Termina tudo, depois você vem. Se você tiver tempo para vir na segunda-feira à noite, eu sempre aconselho, venha na segunda noite, pelo menos. O problema, queridos, é que todas essas preocupações, essa agitação, essa ansiedade que a gente leva, sabe o que isso faz com a gente? Isso nos cega, isso nos tira do foco. Sabe qual é a medida? Pastor Edinaldo, mas qual é a medida que eu sei que eu estou dispensando para o meu Senhor, a medida correta? Alguém sabe ou não? Não é o quanto nós temos dele. Sabe qual é a medida correta? É o quanto ele tem de nós. Virou a chave? Nós sempre buscamos muito o quanto nós temos dele, não é? Mas oferecemos para ele o pouco de nós. Quando na verdade ele quer tudo de nós. Essa é a medida. Queridos, aqui no CR você não está para buscar a melhor versão sua. Você não vem aqui, eu vou repetir, você não vem aqui no Celebrando Restauração para se tornar a melhor versão sua. Nós viemos aqui no Celebrando Restauração para ser a melhor versão de Jesus. Porque a nossa melhor versão nunca será comparável com a versão de Jesus. Sabe por que Marta não se atirou aos pés do Senhor? Porque as muitas atividades nos fazem perder a percepção daquilo que é mais importante. As demandas são muitas, tá? E por favor, eu não estou dizendo mais uma vez que essas demandas não são legítimas. Tanto é que Jesus em nenhum momento criticou ou censurou as atividades de Marta. Está aí no texto. O que ele censurou? A escolha de Marta. Ele falou, esse não é o momento de você fazer isso, essas atividades. Esse é o momento para você estar aqui comigo, recebendo de mim. Aleluia. Quanto Jesus tem tido de nós? Às vezes a gente chega perto de Jesus e pedimos, Senhor, transforma aquela pessoa. Quando o nosso pedido tem que ser, Senhor, transforma-me a mim. Porque transformando-me a mim, o meu comportamento, as minhas atitudes, de alguma maneira vão impactar a vida daquela pessoa. Creia nisso. E Jesus pode te usar para que aquela pessoa venha a receber a sua restauração também. O CR, querido, ele nos dá a oportunidade não apenas de nos assentarmos aos pés de Jesus, mas nos acertarmos conosco mesmos
nos assentarmos com aqueles que precisam de restauração, de reparação, de restituição. Sabia que isso vai acontecer? O CR não vai preparar um momento para você se consertar com aquela pessoa. Quem vai preparar esse momento vai ser Deus. E no momento certo que você esteja pronta, você esteja pronto para fazer aquele conserto. É assim que funciona. A Ieda falou dos passos todos aqui. E tem um passo da restituição, não tem? Da reparação, do perdão. O perdão. Semana passada, nós tivemos 2 testemunhos. Não foi aqui, foi no Salão das Nações. E é interessante, a gente ouve testemunhos e a gente sempre sai impactado. Sempre é algo diferente. Mas tem algo que é sempre igual nos testemunhos, sabe qual é? É que as pessoas que alcançaram a restauração só alcançaram a restauração porque se entregaram totalmente aos pés de Jesus. Isto é unânime em todos os testemunhos que nós escutamos. Inclusive o testemunho do homem na semana passada, ele se entregou totalmente, literalmente, aqui nessa escada. Eu presenciei. Foi ali que começou o processo de restauração na vida dele. Só foram restaurados porque pararam e se entregaram totalmente para ouvir o que Jesus tinha reservado para eles. Eu quero concluir com algumas observações. Coisas boas, anote. Coisas boas podem nos distrair da melhor coisa da vida. Vou repetir para você anotar. Coisas boas podem nos distrair da melhor coisa da vida. O defeito de Marta não foi o seu comportamento, não foi as suas atividades, mas sim a sua escolha, o momento. Maria escolheu a melhor parte. Não é isso? E a Bíblia diz que isso não lhe será tirada. Oh, glórias. Queridos, você estar aqui hoje é uma escolha. Escolha nos dá opções. Mas decisão nos dá aquilo que a gente precisa fazer por essa escolha. Sabia a diferença de escolha e decisão é essa? Quando a gente vai escolher, a gente tem opções. A partir do momento que eu escolho, eu decido. Quando que eu sei que eu decidi? Pelas minhas atitudes relacionadas àquela escolha que eu fiz. Isso é decisão. Tem muita gente que escolheu, mas não decidiu. Escolha é aqui. Decisão é aqui. Quero falar uma coisa para vocês bem interessante. Quando nós nos assentamos aos pés de Jesus, nós ouvimos a voz da cruz. Se você não passou por essa experiência ainda, peça, que Deus vai te dar. Quando nós nos assentamos aos pés de Jesus, nós ouvimos a voz da cruz. Que possamos sempre ter o sentimento de Pedro ao declarar para Jesus: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós acabamos de cantar um louvor que tinha o seguinte refrão: sabemos que existe paz em Sua presença. Queridos, o que nós buscamos na nossa vida? Paz com Deus, paz com a gente, paz com o próximo. Você só vai encontrar na presença de Jesus, aos pés de Jesus. E isso você encontra aqui no Celebrando Restauração. Aliás, a gente estava falando de prioridades. É momento de você dar prioridade para você agora. Priorize você, a tua restauração. Amém?
A você que está pela internet, uma ótima semana. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.